ótima oportunidade, assim, eu acho que tudo na vida tem ponto positivo e negativo, né? Então, para quem quer, está sendo uma ótima oportunidade de estudar, as aulas estão acontecendo, a gente está com um pouco mais de tempo. Então, acho que para quem quer, não tem nenhum prejuízo, não. Mas, assim, a gente nota, para aquele que não quer, ele finge que entrou aqui na aula e pronto, ele finge que fez a atividade e pronto. Mas aí o que é que eu vou fazer, entendeu? Tento mandar mensagem motivacional, tento pedir para meus queridos monitores me ajudem a, a tentar ajudar as pessoas, né, a vir para as aulas, a comparecer, mas assim, né, cada um colhe o que planta. Vamos para frente. No mais, tá tudo bem, turma? Acho que a galera tá com sono hoje. Bom dia, Enzo. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, pronto, vamos nós falar um pouco da nossa filosofia cristã, nossa filosofia medieval. E o Felipe está dizendo, estaremos sempre reunidos. É isso aí, Felipe, eu conto muito com vocês. Eu até conversei com a nossa diretora e eu elogiei demais vocês, meus monitores. Poxa, vocês estão me ajudando fora do... Sempre me ajudaram mesmo quando não estava na quarentena e agora, mais do que nunca. Conto demais com vocês e agradeço toda a atenção, o carinho, a ajuda aí que vocês estão dando com os alunos, com meus aluninhos. Eu sou um fofo. Obrigado, minha mãe diz a mesma coisa. Show. E aí, galera, vamos lá então conversar Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o que é que vocês acham? Valeu, Bianquinha. Show. Turma, eu alterei um pouco os slides e eu até já mandei para os monitores, acredito que eles já tenham passado no grupo. Não deu tempo ainda de eu alterar no Unifor Online, mas assim que acabar essa aula, eu atualizo lá o material desse que a gente está usando, tá? Filosofia cristã. Porque o slide que a gente está usando, ele, quando chegou em São Tomás de Aquino, ele seguiu muito para falar sobre a ética em São Tomás de Aquino, que são coisas que vocês vão discutir mais em filosofia do direito, porque vai envolver muita ética de Aristóteles. Aí eu disse, não, eu vou aqui conversar por cima com os meninos, voltando a falar sobre a ética de Aristóteles, falar um pouco sobre a ética do São Tomás de Aquino, mas eu não vou aprofundar muito isso, porque é sempre o que eu digo para vocês. O professor de filosofia geral tem que ter muito cuidado para não intervir na matéria de filosofia do direito. Porque lá em filosofia do direito você vai chegar e vai dizer assim, professor, eu já sei isso aí, porque eu já vi em filosofia geral. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Principalmente agora, quando a gente acabar aqui em São Tomás de Aquino, a gente vai para a filosofia moderna, né? Nosso terceiro período da filosofia. Vocês lembram? Filosofia antiga, ou clássica, filosofia medieval, que a gente está, ou cristã, filosofia moderna e a contemporânea. Principalmente quando a gente chega na moderna, que aí entra a questão do renascimento, do iluminismo, a gente vai revisar esses movimentos históricos que influenciam a gente até hoje, tem muito filósofo da filosofia moderna que você vai aprofundar, você vai verticalizar quando vocês virem filosofia do direito. Então aqui a filosofia geral, o nosso conteúdo ele é muito mais histórico do que para aprofundar o que cada um fez, e é isso que eu tento sempre fazer. Enfim, eu não quis, então, verticalizar muito a ética em Santo Agostinho. A gente vai conversar sobre isso, mas não tanto, porque isso vai ser matéria mais de filosofia do direito. Fechou? Então, eu vou compartilhar aqui meu material e a gente começa a nossa aulinha. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, não hesite em falar comigo. Vou compartilhar minha tela. E tá todo mundo bem, né? Eu fico preocupado com a sanidade mental de todos. De não brigar, não matar papai, não matar mamãe, não matar o contatinho. Vamos para frente, vai dar certo. Os meninos do CA e até o Felipe é do CA, né? Estão fazendo uma ótima. Sigam, pessoal, o Instagram deles. CA Arnaldo Vasconcelos, né? CA Direito Arnaldo Vasconcelos. Depois tu fala aí, Felipe, ou então coloca aí o perfil no chat para o pessoal seguir, porque eles estão fazendo várias aulas. Tá aí, CA Direito Unifor. Eles estão fazendo várias aulas bacaninhas, professores conversando sobre temas interessantes, eu mesmo conversei um pouco sobre o pacote de crime, e eles estão fazendo um movimento muito legal, porque a ideia da quarentena, o objetivo principal é a gente não ficar doido. E aí tem atitudes bacanas e bonitas como o pessoal do CA, que ajudam, né, a gente a se entreter um pouco mais e não ficar tão doido. Bora pra frente. Turma, então vou passar mais rápido aqui, a gente tá falando de filosofia cristã. A gente chama inicialmente filosofia cristã e depois vem a chamar filosofia medieval. É como hoje vocês vão entender um pouco a diferença, mas quase não tem diferença entre patrística e escolástica.
Então, no começo, a gente falava muito de patrística, que vem de pai, que foi aquela história dos apóstolos, que eu já conversei com vocês e que eu vou revisar, e falava muito de filosofia cristã. Por quê? Porque a Idade Média, pessoal, você pode pensar que ela durou até o século XV, depois de Cristo. Então, a gente está conversando aqui um pouco antes de Cristo, o período do tempo que a gente está conversando aqui. A gente conversou, né, sobre a filosofia antiga. Então, eu falei 7 séculos antes de Cristo. Aí a gente foi caminhando, 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 até que chegamos na filosofia helenística. E na filosofia helenística é do século I ao IV antes de Cristo. Então a gente começou toda a parte antes de Cristo, que foi a filosofia antiga. Quando a gente chega na filosofia helenística, a gente está na transição da filosofia antiga para a filosofia medieval. Então, nessa filosofia helenística, que foi do século IV ao século I antes de Cristo, a gente está falando, então, em poucos anos antes do nascimento de Cristo. E aí, quando vem Cristo, que aí surge essas novas religiões, surge a questão do cristianismo, fica muito forte a questão do monoteísmo, aí a gente passa para a chamada filosofia cristã. Por que filosofia cristã? Porque é a época de Jesus Cristo, é o que os padres da época estavam tentando trazer de doutrina, de estudos. Então, nesse primeiro momento, século I, século II, até do século zero, né, do século I, que é o primeiro século depois de Cristo, até 6 séculos para frente, ou seja, do 1 ao 6, a gente fala muito de filosofia cristã e fala muito de patrística. E aí o maior representante é o Santo Agostinho, que a gente já está estudando ele, hoje a gente já acaba. Depois do século VI, até mais ou menos o século XV, em 15, mas porque 15 acaba a Idade Média, mas até mais ou menos o século XIII, vamos botar 15, né, para ficar fácil, 6 ao 15, aí a gente começa a falar não mais em filosofia cristã, porque os dogmas, os preceitos básicos do cristianismo já estão muito sedimentados, tiveram 6 séculos, né, para sedimentar a Bíblia, o que é que Cristo fez, deixou de fazer, essa questão toda, do 1 ao 6, que é a filosofia cristã, patrística, e a partir do século VI até o século XV, a gente passa a falar em filosofia medieval, e a gente passa a falar em escolástica, porque a partir do século VI, quando se tinha nas universidades disciplinas para conversar sobre essa filosofia cristã, já passa a chamar de escolástica e passa a chamar de filosofia medieval. Então, para recapitular, do século I ao VI, a gente tem a patrística com a filosofia cristã, que estão ainda sedimentando as bases do cristianismo, porque patrística vem de pai, então são muitos dogmas estudados por padres, dados por padres e pelos apóstolos, então do 1 ao 6, e do 6 em diante a gente tem a chamada escolástica e filosofia medieval, que é como ficou mais conhecido. Enfim, esse slide que eu estou mostrando para vocês, a gente já conversou várias vezes, que fala da transição do helenismo até para tomada do Império Romano e depois para a cristianização do Império Romano, com o Edito de Milão e o Edito da Tessalônica, que isso a gente já conversou. E aí eu estava falando exatamente sobre isso, né, sobre a filosofia patrística, que até está do século I ao VII, é porque fica na transição do 6 ao 7. As questões históricas, elas se perdem muito. Então a patrística resultou no esforço feito por 2 apóstolos intelectuais, que foi Paulo e João, e pelos primeiros padres da igreja, para conciliar a nova religião, o cristianismo. Então Roma era totalmente politeísta e de repente veio Cristo e o Império Romano, a partir do ano 383, ele passa a ser um império cristão. Então, com o pensamento filosófico dos gregos e romanos, pois somente com tal conciliação seria possível convencer os pagãos às nova verdade e convertê-los a ela. Então, nesse período, foi um período muito de evangelização. Em outras palavras, o que se queria com essa filosofia cristã, com essa patrística, tudo que a gente está estudando se resume principalmente em conciliar fé e razão. Então, como é que eu concilio fé e razão? E por que eles queriam conciliar fé e razão? Exatamente para evangelizar. Em outras palavras, exatamente para trazer mais membros para a Igreja Católica, principalmente para a questão do cristianismo. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. Então, a patrística, ela teve muito esse cunho de evangelizar. Tudo que a gente está conversando aqui sobre filosofia cristã, sobre filosofia medieval, é como eu concilio fé e razão. É o principal ponto.
E qual é o ponto de conciliar isso? É exatamente trazer novos adeptos para o cristianismo, tendo em vista que culturalmente nós éramos politeístas, nós, ó, no Império Romano era politeísta e passou a ser monoteísta. Turma, é como se chegasse alguém agora e começasse a pregar uma nova religião, um novo politeísmo. É como se chegasse alguém e falasse assim: olha, vamos parar de ter carnaval. Só para vocês terem noção da dimensão do trabalho que a Igreja Católica principalmente teve em tentar converter, em tentar quebrar toda uma cultura pagã, toda uma cultura politeísta, toda uma cultura de liberdade que se tinha no Império Romano, na Grécia, e querer impor, como foi imposto, vocês estudaram isso, Santa Inquisição, na Idade Média, a gente vai até falar, a gente já falou muito sobre isso, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, mas é chegar de repente alguém, um extraterrestre, e querer impor uma série de questões e de comportamentos e de pensamentos que são diferentes de tudo que a gente tinha. Então, se chega uma nova religião e eu quero trazer novos adeptos para essa religião, eu tenho que criar o máximo de argumentos teóricos para convencer as pessoas para irem para essa nova religião. Isso é muito de parte. Se você pensar, a nossa política é muito assim. Se você pensar bem, a política do Brasil, ela é muito assim. A gente estava num governo de totalmente esquerda. Aí a gente foi para o governo Bolsonaro, que foi quase de extrema direita, né? Quase de extrema direita, exatamente porque a extrema direita é muita questão de ser imperador, muita questão de ser ditador. Então a gente foi para um governo de quase extrema direita. E aí a população vai toda junto. E aí agora o que a gente está observando é que está indo para um movimento mais de centro, né? Tanto é que o presidente da República tem feito, até acho que para evitar a abertura do impeachment, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me perguntem, tá bom? Porque vocês estão iniciando o direito, eu entendo que muitas vezes vocês ficam em dúvida e não sabem porque ainda não passaram por esse tipo de matéria. Mas o que é que vai acontecer? O Bolsonaro já tem mais de 30 pedidos de impeachment contra ele. E pelo amor de Deus, eu não estou falando nem contra nem a favor, estou só explicando, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, o Bolsonaro tem mais de 30, tem 30 pedidos de impeachment contra ele. O pedido de impeachment, que é para tirar o Bolsonaro, que é para tirar o presidente da República, ele é pedido na Câmara dos Deputados. Aí o Rodrigo Maia, que ele é o presidente da Câmara dos Deputados, vai decidir quando vai colocar esses pedidos em votação. Ele já deu entrevistas dizendo que esse não é o momento de fazer isso, porque senão vai tirar o Brasil da pandemia. Vamos ver se ele vai fazer ou não. O fato é que ele vai colocar para a Câmara dos Deputados votar, e a Câmara dos Deputados precisa de 2/3 dos membros para aprovar a instauração do processo de impeachment contra o presidente da República. A Câmara dos Deputados tem 581 deputados. 2/3 dá 340 e pouquinho. Até fiz ontem para dizer aqui pro meu pai, esqueci, 340 e pouquinho. Enfim, precisa-se desses 340 e pouquinho, 2/3 desses 581, para instaurar o processo de impeachment. Aí, depois segue para o Senado, e é o Senado que vai julgar, se são 81 senadores, é o Senado que vai julgar se vai ter o impeachment ou não. É muito complicado para a democracia, e nós somos assim do direito, né? Então é muito complicado, já que a gente está no Estado democrático, ter 2 impeachments seguidos, entendeu? Então, assim, eu sempre olho esse impeachment com muita reserva, exatamente porque não é bom para a democracia, mas talvez seja, né? Enfim, vamos ver o que é que a história vai dizer para a gente. Então, o fato é que, turma, eu noto muito essa imposição que a Igreja Católica fez, muito como a política, né? Que de repente todo mundo faz os gados, né? Todo mundo vai para lá, depois todo mundo vai para outra, depois todo mundo vai para o centro. E na história a gente tem mostrado muito isso. Então a Igreja Católica chegou, no caso o cristianismo, primeiro chegou, impondo a Roma, todo dizendo, ó, não cultuem deuses pagãos. Esses deuses não existem, só existe um Deus maior, o Deus Supremo, tal. Só que você já era acostumado a cultuar Deus Baco, Deus Dionísio, a cultuar uma série de deuses, e de repente chegar alguém e dizer, ó, não é por aí. Então eles tiveram que criar todo um arcabouço teórico para evangelizar as pessoas, para trazer o maior número de adeptos para o cristianismo. E esse primeiro período da Igreja Católica, desse pensamento cristão, é o que a gente chama de filosofia patrística, de patrística ou de filosofia cristã.
que é exatamente esforços de dois apóstolos intelectual, Paulo e João, e dos primeiros padres da igreja para consolidar o cristianismo. Então, a patrística, que vem de pai, e pai significa padre, é exatamente esse movimento dos padres para trazer mais gente para essa nova, vou chamar nova religião do cristianismo, digamos assim. E aí depois que a gente vem com a escolástica. Aí isso que eu já conversei com vocês, que por um lado a gente tem o Império Romano Ocidental, que deu origem o catolicismo que predomina no Brasil, e teve o Império Romano Oriental, que foi cristão, mas depois se tornou muçulmano. Já falei para vocês da Hagia Sofia, que fica em Istambul, na Turquia, e ela tem essa cúpula desse jeito, porque antigamente ela foi uma igreja, e hoje ela é uma mesquita. Se ela é uma mesquita, ela é muçulmana, mas a gente já conversou sobre isso. E aí eu parei na aula passada falando sobre a diferença, assim, sobre o pensamento de Santo Agostinho, né? Mas antes a gente conversou sobre que o principal ponto desse período é a gente conseguir conciliar fé e razão, e a gente vê com Santo Agostinho que a fé prevalece a razão. Já a gente vê com São Tomás de Aquino que a razão prevalece a fé. Então, quando Santo Agostinho diz que a fé prevalece a razão, Santo Agostinho diz assim: primeiro de tudo, tenha fé, depois tente racionalizar as coisas. E aí vem aquela história da anedota das crianças, que aí eu vou conversar com vocês depois. Então, o principal ponto aqui é juntar fé e razão. Aí a gente chegou, turma, conversando um pouco sobre Santo Agostinho. E Santo Agostinho, eu até coloquei aqui que encontrou Jesus exatamente porque ele, até os 37 anos de idade, o que se conta é que ele bebia muito, jogava, ele não era uma pessoa que encontrou Jesus. E aí, só com 37 anos de idade, depois de muita reza da mãe dele, é que Santo Agostinho ele realmente se converteu ao cristianismo e escreveu mais de 93 livros. E o pensamento dele, ele repercute na igreja até hoje. Ele foi um cara muito importante, tanto Santo Agostinho como Santo Tomás de Aquino, mas Santo Agostinho ele foi logo no início, nesse primeiro período da filosofia cristã, nesse primeiro período da patrística. Depois a gente vai dar um salto e vai para Santo Agostinho, e Santo Agostinho é lá para frente, eles não viveram juntos, né? Mas eu já chego a conversar com vocês. Santo Agostinho não, a gente vai dar um salto de Santo Agostinho para São Tomás de Aquino, e eles não viveram, eles não eram contemporâneos. Então vamos lá. Santo Agostinho, então, ele encontrou Jesus, e Santo Agostinho, ele cristianizou muito as ideias de Platão. Ele cristianizou muito as ideias de Platão porque ele sempre tentou falar em purificação da alma, que o corpo da gente é só para servir a nossa alma, que a gente não deve ser refém das necessidades do corpo, que a gente deve o tempo todo estar buscando seguir os preceitos cristãos, que o católico ele acaba sendo mais livre do que o pagão, porque o católico não é refém das vontades dele. Então, Santo Agostinho ele veio muito nesse pensamento que a gente já conversou, né, de cristianizar Platão. Não esqueça que uma das coisas que ele falou foi que os filósofos antigos, isso ele estava falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos antigos, eles chegaram à porta do céu, mas no céu não adentraram por orgulho racional. Quer que Santo Agostinho quis dizer que os filósofos antigos chegaram à porta do céu, mas não adentraram ao céu por orgulho racional. Ele quis dizer exatamente que faltou fé para os filósofos antigos. E aí ele veio unir esse pensamento dos filósofos antigos, em especial Platão, e botar um pouco de fé. Aí a gente vai já sumarizar, a gente vai já resumir os principais pensamentos dele, que é agora. Então, quais são as verdades que Santo Agostinho trouxe? E eu parei aqui no item 3. A primeira verdade que ele trouxe, se você for estudar o que ele escreveu, se você for ver, resumir o que ele escreveu, basicamente a primeira verdade foi a anterioridade do amor. Em outras palavras, para ele, o amor vem acima de tudo. O amor vem primeiro do que qualquer coisa. Então, para você amar, você tem que aprender a amar. Ou seja, amar o amor. Para você amar a Deus, você primeiro tem que aprender a amar. Então, Santo Agostinho, ele colocou de uma forma muito suave, né? Tipo, eu sei que vocês têm o costume de ser politeístas, eu sei que vocês têm o costume de cultuar outros deuses, mas amem essa nova religião, aceitem essa nova religião, amem todos os preceitos
para que você possa aceitar o verdadeiro Deus. Então, o primeiro dogma de Santo Agostinho é que o amor vem acima de tudo, o amor vem antes de tudo. Então, a gente tem que sempre pensar, amar a Deus, amar primeiro, depois amar a Deus. Amar primeiro, depois amar as pessoas. Então, sempre é a anterioridade do amor. Amar a amar. É isso que ele diz. O outro ponto dele, eu trabalhei muito com vocês, é que o cristão é mais livre do que o pagão. Então a gente, quando pensa no cristão, que tem que ir para a missa domingo, que é todo domingo, que tem que pagar o dízimo, que tem, por exemplo, que não comer carne em determinados períodos do ano, que tem que se vestir de maneira tão pudica. Ontem mesmo eu estava assistindo o seriado Roma, da HBO, aí chega uma moça, né, uma donzela, e o pai vai apresentar a donzela para outro cara. E aí tá tendo um teatro, e no teatro tá uma mulher pelada. Aí essa donzela chega e diz assim: papai, aqui não é lugar para mim. Tem uma mulher devassa no palco. Achei tão engraçado. Então, assim, digamos que essa donzela, ela representa o catolicismo. Muito bem vestida, sem aparecer muita coisa, com bem criada, indo para a igreja dia de domingo, pagando dízimo e tal. Então você vê que o católico mesmo que segue tem várias obrigações. Já o pagão não. A gente olha para o pagão é livre, faz o que quer, não sei o quê. Santo Agostinho vem e faz uma releitura disso. Santo Agostinho vai dizer o quê? Que na verdade o pagão ele não é mais livre do que o cristão. O pagão ele é refém dessa vontade do corpo e o cristão não. Então ele diz, Santo Agostinho, que quando a gente bebe muito, quando a gente come muito, quando a gente faz muito sexo, sexo por prazer e não sexo só para procriar, ele vai dizer que isso é o corpo te escravizando. E quanto mais o corpo material te escraviza, quanto mais você cede às suas vontades do corpo, mais longe você está de Deus. Então ele diz, o cristão ele não se entrega à bebedeira, aos jogos, não se entrega à traição, ao sexo por prazer, não se entrega à comilância, porque o cristão ele sabe que são só necessidades do corpo e que essas necessidades do corpo elas se afastam de Deus, que o corpo ele só serve para servir a alma. Então você devia seguir muito mais o que sua alma exige do que o que o seu corpo exige. Mas se der pra fazer isso depois, eu te agradeço, sabe? Porque eu fico atrapalhando. Foi mal, galera. Sim. Então, para ele, o cristão é mais livre do que o pagão, muito embora não é o que parece. Para Santo Agostinho, a fé precede a razão. Então, Santo Agostinho, ele deu muito mais importância à fé do que à razão. Já São Tomás de Aquino foi diferente. Ele deu mais importância à razão, depois à fé. Então, para Santo Agostinho, a fé precede a razão. Já para São Tomás de Aquino, a razão precede a fé. Em outras palavras, para Santo Agostinho, para você conseguir entender os dogmas de Deus, para você conseguir se encontrar com Deus, você precisa primeiro e antes de tudo ter fé. Depois que você ter fé que Deus existe na igreja, depois que você começa a ter fé na igreja católica, depois que você começa a ter fé no padre que está pregando para você, aí é que você começa a racionalizar as coisas e através dessa razão é que você consegue encontrar a Deus. Então ele diz, a razão sozinha é manca. Então os filósofos antigos, eles realmente chegaram à porta do céu, porque eles foram lá, ainda que mancando, racionalizando tudo. Contudo, eles não tiveram fé, por isso que os filósofos antigos não adentraram a porta do céu. Então não adianta você só racionalizar, do ponto de vista de Santo Agostinho. Não adianta você ter só razão. Você tem que racionalizar e tem que, antes de tudo, ter fé. E aí eu contei para vocês a anedota da criança e o mar, e o que é essa anedota? Santo Agostinho dizendo que estava passando na praia e que tinha uma criança pegando a água do mar e colocando num buraco que ela fez, né, na areia, tirando, colocando lá. E aí o Santo Agostinho perguntou, linda criança, o que é que você faz? Aí a criança respondeu, estou tirando toda a água do mar e vou colocar neste buraco. Santo Agostinho replicou e falou, criança, você não sabe que é impossível você colocar toda a água do mar nesse buraco? Aí a criança foi e respondeu, é mais fácil colocar toda a água do mar neste buraco do que o ser humano entender a Santíssima Trindade, em que Pai, Filho e Espírito Santo são três coisas
em uma só. Então, Santo Agostinho, até às vezes, pessoal, a gente pode tentar racionalizar e criticar um pouco isso, talvez seja a forma mais cômoda de fazer com que as pessoas aceitem os preceitos cristãos. Dizer assim, ó, tenha fé. Eu sei que você não está entendendo o que eu estou dizendo, eu sei que as missas estão sendo rezadas em latim e muita gente não entende, eu sei que os escritos aqui cristãos estão sendo em latim e você não consegue entender porque você não sabe latim, mas tenha fé no que eu estou dizendo. Então, assim, acaba sendo, no meu ponto de vista, né, até um modo mais cômodo de tentar fazer com que as pessoas, aí é a história do gado, né, que a gente acabou de conversar, até tentar fazer com que as pessoas tenham mais adesão ainda ao cristianismo. Talvez é dizer, ó, a gente não tem condição de entender, Deus é superior, nós somos limitados, tenha fé que tudo que eu estou falando é de verdade. Então venha para cá para o cristianismo. Não sei. Bom, a nossa aula foi até aí. Me digam aí o que, é que vocês acharam até aí. Deixa eu ver se alguém está com dúvida. A filosofia cristã seria uma filosofia com atitudes impositivas. Carlos, aí é que tá. A ideia da filosofia cristã era exatamente não ser impositivo. A ideia era criar todo um arcabouço teórico que fosse capaz de convencer as pessoas a fazer a adesão ao cristianismo, entendeu? Depois, Carlos, é que aí começa a questão da... Quando a gente vai falar mesmo de escolástica, da Idade Média, que aí começa a partir do século... Não, não é que começa, né? Essas coisas que eu vou falar é que elas ganham uma projeção maior, uma dimensão maior, a partir do século 6, 7 depois de Cristo, aí é que começa a Santa Inquisição, aí é que começa mesmo a Igreja Católica impondo às pessoas a conversão ao catolicismo. O que, no meu ponto de vista, é muito paradoxal. Não esqueça que os cristãos, eles foram por quase 400 anos, assim, que foi até 383 depois de Cristo, os cristãos, eles foram perseguidos, né? Então, eles foram perseguidos, eles foram violentados em praça pública, foram executados em praça pública, até que o Império Romano virou cristão. E aí, o que é que os cristãos fazem, né? Principalmente a Igreja Católica, ela faz no século 6, 7, até acabar a Idade Média, é principalmente a Santa Inquisição, que é a perseguição dos não cristãos. Então, eles foram perseguidos e depois passaram a perseguir nessa história de catequizar, nessa história de converter para o cristianismo. Então, para ser bem sincero, eu não viria a filosofia cristã como uma filosofia impositiva. Eu veria como um conjunto de estudos que foram feitos no intuito de convencer as pessoas a vir para o cristianismo. Então é como se vocês já assistiram aquele filme A Onda, um filme alemão espetacular, podem assistir, A Onda. É como se eu quisesse criar, que aí o professor faz um ensaio de como criar uma nova religião, uma nova ditadura, ele faz várias coisas e a galera acaba surtando. É espetacular o filme, pode assistir, A Onda. Bom, é como se eu chegasse, galera, bora criar aqui uma nova religião. Eu vou ter que convencer vocês. E aí eu vou ter que ter todo um arcabouço teórico de discurso para convencer vocês. Não pela força. Por isso que eu não vejo a filosofia cristã como uma atitude positiva. Aí o Carlos falou. A Antônia falou, tranquilo, obrigado. Aí a Antônia falou assim, mas as outras correntes filosóficas também procuravam mais adeptos, ou só criticavam quem era. Pois é, a questão toda é que teve gente que permaneceu ainda, tinham pequenas correntes filosóficas, muito ligada ainda à filosofia antiga. Então tinham pequenas correntes filosóficas que ficavam muito pensando em continuando os pensamentos dos filósofos antigos que a gente já conversou, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, Heráclito e por aí vai. Tinha. Mas o que predominou do século I até o século, vamos botar, 15 depois de Cristo, foi essa filosofia cristã. Essa nova filosofia surgindo, criticavam. Mas o que predominava nessa época era, principalmente na Europa, né? Principalmente, que é o que a gente estuda na Idade Média. Aqui a gente não teve essa Idade Média, né? Só a gente aqui no Brasil estava com índio, não tinha nem sido descoberto ainda. Enfim, ninguém sabia o que acontecia aqui no Brasil, então a gente estuda lá na Europa. Lá na Europa, o que predominou foi uma população predominantemente cristã, com esses dogmas do cristianismo, e por isso que a gente fala da filosofia medieval nesses 15 séculos. Tranquilo, Carlos, se tu não tiver entendido, cara, é só falar aí de novo que eu te explico, tento explicar melhor. A Antônia tá falando assim,
uma das maiores reviravoltas históricas para mim foi os cristãos serem perseguidos e depois perseguirem com essa Inquisição. Exatamente, Antônio, eu também acho. E hoje, pessoal, acaba que porque entrar em religião é mais complicado. Mas hoje ainda tem uma série de perseguições a outras religiões, algumas delas mesmo. Não, vou entrar nesse mérito, não, porque, enfim, depois eu converso. A gente fala depois, né? Porque não vai conversar mesmo. Não, porque tá gravando, é religião, fica mais complicado. Pronto, aí o Carlos falou, tá tudo em ordem. Então, pronto. Então, pense, surgiu Cristo no ano zero, né? No primeiro ano depois de Cristo, surgiu Cristo. Então, Cristo veio durante 33 anos pregando uma nova religião, que ele era o Messias, toda essa dogmática do catolicismo. Então, se surgiu Cristo, ele começou a ter vários adeptos, começou a ter vários seguidores ainda em vida. Quando Cristo se sacrificou por nós, de acordo com a Igreja Católica, de acordo com o cristianismo, aí é que aumentou o mesmo número de adeptos e consolidou-se uma nova religião, diferente de tudo que existia. Então, como é que eu faço? Então, vamos aqui, nós somos aqui 25 pessoas, nós 25, agora todos nós nos convencemos que realmente Cristo é o caminho. Como é que nós 25 vamos fazer? Nós somos os padres, dois, eu e o Felipe, somos os apóstolos. E como é que a gente vai fazer para convencer as demais pessoas a se converter a essa nova religião que a gente acabou de trazer? Então é muito isso a patrística, é muito isso a filosofia cristã. É criar um arcabouço teórico para evangelizar, para trazer mais adeptos para o cristianismo. Depois, quando o cristianismo ele se consolida, que aí é a partir do século 6, 7, depois de Cristo, aí é que a gente começa falando da filosofia medieval, aí que a gente começa falando da escolástica, aí é que começa falando da Santa Inquisição, que os católicos que eram perseguidos, mais de 300 anos de perseguição, passaram a perseguir. E aí é o que a gente vai conversar mais pra frente. Então, isso, turma, foi o que a gente falou até Santo Agostinho. Eu vou terminar de falar do pensamento aqui de Santo Agostinho. Se você for ler, então, todas as obras que Santo Agostinho fez, você pode resumir nesses 5 pontos, né? Óbvio que é muito mais. E todas as obras dele estão em domínio público, eu já expliquei para vocês o que é domínio público, significa que você pode usar sem ter que pagar direito autoral. Isso significa que está disponível de graça na internet, você pode baixar as obras dele sem pagar qualquer custo. Sim. Então, peraí. Então, um outro ponto dele é, se Deus é perfeito, por que existe o mal? Então, um dos grandes dilemas que o cristianismo teve que enfrentar foi exatamente explicar por que existe o mal. Então, se o Deus de vocês é onipotente, onipresente, onisciente, se ele tudo sabe, por que Deus deixou meu filho morrer? Por que Deus deixou eu ser roubado, minha lavoura ser dizimada? Então, um dos grandes pontos que eles enfrentavam é exatamente saber por quê. Se Deus é perfeito, se Deus é bom, por que existe o mal? E aqui, Santo Agostinho, ele filosofa muito com Parmênides. Lembra Parmênides? Tudo para, nada muda, a essência das coisas, ela não muda, a essência das coisas, ela fica estável, o que muda mais é a aparência. Pois é. Então, para Santo Agostinho, ele filosofa muito com Parmênides, ele traz o pensamento de Parmênides dizendo assim, olha, a essência de Deus é boa, Deus é bom, o mal só existe onde Deus não está. E então, o mal vai ser a ausência de Deus. Você deve não ser refém dos vícios do seu corpo, de sexo, de comida, de bebida, de jogo, e você deve seguir os preceitos da sua alma e cada vez mais encontrar a Deus. Quando você toma outro caminho, de beber demais, de comer demais, de fazer sexo por prazer, quando você se torna refém do seu corpo, você se afasta de Deus. Então, é onde está o mal. Então, o mal está onde Deus não está. Deus está paradinho, Deus está presente, Deus é amor, Deus é o bem. Onde Deus não está é onde existe o mal. Então, provavelmente, se aconteceu isso na sua vida, é porque você não está amando a Deus direito.
Então, para ele conseguia, no ponto de vista dele, explicar a existência do mal, dizendo exatamente que o mal existe onde Deus não está. Deus existe e onde Deus está é bom. Então, busque a Deus que você vai ver a felicidade acontecendo na sua vida. Quando eu dou esse tipo de aula, eu me sinto um pastor, me sinto alguma coisa assim de religião, né? Porque parece que eu estou convertendo vocês. Eu acho engraçado. Mas, no ponto de vista de Santo Agostinho, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, busque a Deus. Se você não busca a Deus, o mal existe. E aí, o próximo ponto dele é o que Deus fazia antes de criar o mundo. O que Deus fazia antes de criar o mundo? No caso, turma, Santo Agostinho vem dizer que nós somos muito limitados e que para Deus não existe essa linha do tempo que a gente acha que existe. Porque a gente acha, né, na nossa cabeça, que ontem vem depois de hoje e hoje vai vir antes de amanhã. Então a gente sempre tende a entender o tempo como uma linha que só vai para frente. E ele diz que isso é muito uma criação do ser humano, que esse conceito que a gente tem de tempo não se adequa a Deus. Deus, ele consegue estar em todos os lugares, todo o tempo na nossa cabeça, porque o tempo para Deus, o Deus não respeita esse tempo. Por exemplo, você vê filmes dos Vingadores, que o cara tá num canto, aí se teletransporta para outro, aí vai para frente da linha do tempo, aí pega uma máquina do tempo e vai para trás. Pronto, para ele, Deus é isso. Deus consegue estar na frente, para trás, para um lado, para o outro. Então não existia esse antes. Para ele, o tempo que a gente vê, né, que hoje é depois de ontem e que amanhã é antes de hoje. Ou seja, amanhã é depois de hoje. Então, essa linha temporal que a gente vai vendo é decorrência de uma limitação humana, que nós não temos capacidade cognitiva de entender o tempo como ele realmente é e o tempo que é aplicado a Deus. O tempo que Deus vive não é o mesmo tempo da gente. Deus não precisa observar esse tempo cronológico que é o nosso. Deu para entender, pessoal, essas duas verdades? A primeira verdade é que o mal existe onde Deus não está. Que você, quando fica sendo refém da sua alma, quando você fica sendo refém da sua alma, você vai para o mal. E lá onde está o mal é porque Deus não está. Então, quando você acorda de ressaca, está lá morrendo, é porque Deus não está lá. Você tem que buscar a Deus. E essa questão de que Deus fazia antes de criar o mundo, onde é que Deus estava? Quem foi que criou o mundo? Foi Deus que criou o mundo. Lembra do criacionismo? E onde é que ele estava antes de criar o mundo, se o mundo não existia? Deus estava aqui. Essa questão temporal, Deus não precisa respeitar. Alguém escreveu. Deixa eu ver aqui. Deus é o Flash ou o Doutor Strange? Eu também acho, então ele é por aí mesmo. A Cleide falando que sim. Limitação ou de mudar o tempo existindo já uma linha pré-determinada. Exatamente. Quando a gente vê esses filmes muito futuristas, de máquina do tempo, que vai para frente, vai para trás, que pode alterar um fato no passado e altera todo o futuro, é muito a concepção de Deus que Santo Agostinho tinha, dizendo que realmente Deus não observa esses limites cronológicos que a gente impõe. Deus não é linear, Deus é tudo. Então é isso que ele justificava. Então, se a gente puder resumir os pensamentos de Santo Agostinho, é esse. Anterioridade do amor. O amor vem antes de tudo, você precisa aprender a amar o amor, amar. O cristão é mais livre do que o pagão, porque o cristão não é refém dos vícios da carne. A fé precede a razão. Santo Agostinho, ela dava muito mais importância à fé do que à razão, no sentido de que você tem que crer para entender. Então, Santo Agostinho, creia e aí você entende. A razão sozinha é manca. Santo Agostinho vai falar se Deus é perfeito porque existe o mal, ele vai falar o mal é onde Deus não está. Ele dialoga muito com Parmênides aqui. E o que Deus fazia antes de criar o mundo, na realidade, essa questão cronológica, linear de tempo, ela não se aplica a Deus. Não existe isso para Deus, é uma limitação da condição humana,
Por isso que a gente quer colocar Deus dentro da nossa realidade e não dá. Deus está em tudo. Deus ele consegue dobrar a linha do tempo, digamos assim, como foi bem dito pela Tarciana. Show. Então vamos lá. Então vocês entenderam, turma, que no primeiro período aqui da nossa filosofia medieval, na verdade foi chamado de filosofia cristã, exatamente porque foi o período em que estavam sendo sedimentados os dogmas do catolicismo, o pensamento cristão, a Bíblia. Então surgiu a igreja, surgiu o cristianismo, né, com Cristo. Então, nos primeiros 6 séculos, primeiros 7 séculos para alguns, foi a Igreja Católica tentando muito estabelecer seus dogmas e evangelizar o máximo possível, não por imposição, evangelizar o máximo possível pelo convencimento, talvez porque o cristianismo não era forte ainda o suficiente. Acontece que no século 6, 7, 8, depois de Cristo, aí a Igreja Católica já está muito forte. Tanto é que ela começa a se associar com quem? Com os reis. Então a Igreja Católica começa a intervir diretamente nas questões do Estado. A Igreja Católica começa a ter uma relação simbiótica com os impérios, com os reis, dizendo assim que o Papa ou padre é que vai coroar o rei. Então, por exemplo, vamos supor que a rainha da Inglaterra morra. Vocês sabem que é cheio de monarquia no mundo hoje, né? Nos países nórdicos, na Inglaterra, na Bélgica, é cheio de monarquia ainda, né? A gente acha que acabou o período dos reis, mas só o que tem é rei no mundo. Ora, se até um dia desses queriam... A gente votou, né, no Brasil, a Constituição de 88, ela estabeleceu uma votação que saber se as pessoas queriam voltar à monarquia. E aí o brasileiro votou, isso na década de 90, e foi dado que não era, a gente gostaria de continuar mesmo nessa república federativa e não na monarquia. Mas o professor de ciência política deve ter falado isso. Enfim, turma, no fato é que a Igreja Católica, então, nesse primeiro período inicial, foi tentar convencer as pessoas a vir para o catolicismo porque queria. Vir para o cristianismo porque queria. Eu sempre falo cristianismo porque não esqueça que do Império Romano do Ocidente veio o catolicismo e do Império Romano do Oriente, que é aquela da Hagia Sofia, do Istambul, veio a questão dos muçulmanos, do Islão, dos islamitas, que aí são também monoteístas, mas com outra vertente. Mas o fato é que aqui o Império Romano era um só, não tinha essa quebra ainda de Império Romano do Ocidente e do Oriente, não. Só depois é que vai ter essa quebra do Império Romano do Oriente com o Ocidente. Mas, enfim, o fato é que nesses primeiros 6, 7 séculos, a Igreja Católica ela tentou fazer o máximo possível para angariar membros. Só que aí chegou uma hora, no século 6, 7, que a Igreja Católica estava muito forte. E sim, eu estava falando da Igreja Católica e a Inglaterra, né? Se a rainha da Inglaterra morrer hoje, quem vai coroar o próximo rei e a próxima rainha é exatamente o bispo não, é exatamente a igreja, que lá são protestantes, que vai coroar a rainha. Quando o papa coroa um rei, e naquela época era mais comum que os papas coroassem os reis, é dizendo assim, o Estado, representado pelo rei, e a igreja, representada pelo papa, são quase uma coisa só. Porque é a igreja, aí nesse jogo de fantasia, de teatro, de fantoche, que simboliza que quando o Papa coroa um rei, aquilo é muito simbólico, mostrando assim, a autoridade que Deus me confere enquanto Papa, eu coroo este rei e digo para todos vocês que esse rei é a representação de Deus na Terra. Então, isso da Idade Média era muito forte. Essa relação em que o rei era Deus. Exatamente isso era legitimado com o quê? Com o Papa coroando Deus. Ou com o Papa coroando Deus, né? Coroando o rei. Ou seja, você, rei, é Deus na Terra. Então, a Igreja Católica, ela teve uma relação muito embrionária, muito simbiótica com o Estado, exatamente para poder um segurar o outro. Então, o catolicismo ganhava força porque ele intervia nas questões do Estado. E o rei ganhava força porque
A Igreja Católica tinha muitos adeptos naquela época, hoje em dia tem, talvez não tanto quanto tinha naquela época, mas a Igreja Católica tinha muito adepto. Então o rei, ao se segurar, ao ser coroado pelo Papa, ao permitir que o Papa ou a Igreja intervisse nas questões do Estado, o rei também se segurava lá, porque ela ganhava o povo, já que a Igreja Católica era quem doutrinava o povo. A partir do momento que a Igreja Católica diz que é para respeitar o rei ganha poder. Então era uma relação muito de ganho, né? Ganha-ganha, como toda relação deveria ser, de ganha-ganha. Os dois lados saem ganhando. Então a gente entra aqui no século 6, 7, 8, até o século 14 depois de Cristo, que mostra muito essa solidificação da Igreja Católica, esse ganho de poder muito grande que a Igreja Católica teve, essa relação promíscua e relação simbiótica da Igreja Católica com o Estado, onde ambos tinham interesse, e aqui é que a gente passa a falar, então, e não mais em patrística, essa questão de pai, de padre, a gente passa a falar mais sobre escolástica. E a gente já conversou que esse período da Idade Média foi um período de produção cultural, não é à toa que as primeiras universidades surgiram aqui na Idade Média. E assim como vocês estão tendo a disciplina de filosofia, quem entrava na universidade naquela época tinha a disciplina de escolástica. Então, escolástica era nada mais, nada menos do que estudar toda essa filosofia, todo esse arcabouço teórico que foi construído pelo cristianismo para evangelizar. Então a gente deixa aqui, a partir do século VI até o século XIV, de falar de patrística, de falar de filosofia cristã, e a gente passa a falar de filosofia medieval, a gente passa a falar de escolástica. Então é como se a escolástica tivesse um peso maior. Por quê? Porque um peso maior? Porque agora a escolástica é a patrística solidificada. A filosofia medieval é a filosofia cristã, só que muito mais poderosa. Então, nessa época, se existiam universidades, foram criadas as primeiras universidades, foi uma época de muita dominação da Igreja Católica e, consequentemente, do cristianismo, foi uma época de simbiose entre Estado, representado pelo rei, e a Igreja Católica, e aí, nessas universidades, você tinha uma disciplina obrigatória que era chamada de escolástica. E estudar a escolástica era nada mais, nada menos que estudar essa filosofia medieval, ou a filosofia cristã, né? Então é isso. A filosofia medieval, ela abrange não só pensadores europeus, como árabes e judeus. Lembre que o Império Romano foi gigantesco. É o período é o período em que a Igreja Romana dominava a Europa, ungia e coroava os reis, isso tudo que eu conversei com vocês, organizava cruzadas à Terra Santa, ou seja, ia até a Terra Santa, tentava ir à Terra Prometida, cruzadas às voltas das catedrais, as primeiras universidades e escolas surgiram aqui, tudo isso eu conversei com vocês. E a partir do século XII, por ter sido ensinado nas escolas, a filosofia medieval também é conhecida como escolástica, que é uma filosofia muito mais consolidada, digamos assim. E aqui, turma, já que na escolástica todo o arcabouço teórico do cristianismo, os 7 mandamentos que vocês conhecem, o criacionismo, se todo esse arcabouço teórico já estava construído, já estava solidificado, agora, na escolástica, a Igreja Católica ela pode aprofundar outras questões. Até questões que já estão solidificadas, mas agora ela pode tentar pesquisar melhor. Então, o que é que fazia muito na escolástica? Uma das questões mais importantes é provar a existência de Deus e da alma. Uma das coisas que a gente vai mais estudar em Santo Agostinho é que Santo Agostinho ele criou a chamada Suma Teológica. Suma Teológica foi um livro tão importante que ele muitas vezes era colocado do lado da Bíblia. Suma Teológica foi um conjunto de obras de São Tomás de Aquino que era tão importante que era colocado ao lado da Bíblia nas igrejas, muitas vezes. E nessa Suma Teológica, nesse conjunto de obras de São Tomás de Aquino, ele tentava justificar a existência de Deus. Então, quando a gente for estudar São Tomás de Aquino na próxima aula, uma das coisas que eu vou perguntar, que eu vou tentar mostrar para vocês, é por que ele diz que Deus existia. Então, um dos principais temas aqui era falar da existência de Deus e da existência da alma. A questão da reencarnação, a questão que a gente vai morrer e a nossa alma ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Então, aqui,
se já está solidificada as questões católicas, os dogmas católicos, eu simplesmente vou tentar verticalizar e aprofundar outras questões relacionadas ao catolicismo, relacionadas ao cristianismo. Entre eles, provar a existência de Deus. Vou estudar com vocês porque que São Tomás de Aquino trouxe causas mostrando que Deus existe, mostrar a existência da alma para conseguir legitimar a doutrina católica de que a gente tem que ser bom em vida para poder ir para o céu, porque nossa alma vai para o céu. Se a gente for mal e não seguir o catolicismo, a gente vai para o inferno ou vai para o purgatório. E aqui eu indico novamente para vocês lerem a Divina Comédia de Dante. São 3 livros. Eu começaria pelo começo, obviamente, o Inferno, que é o melhor deles. E aí ele conversa muito sobre isso, né? Porque tem uma parte do inferno que que é logo no início, né? Que é como se fosse o purgatório, que ficam as pessoas anteriores ao cristianismo. Porque na Divina Comédia de Dante, só vai para o céu quem era cristão. Aí o Dante pergunta, né? Tá, mas e as pessoas antes do cristianismo, antes de surgir Cristo, foram para onde? Eles ficam lá numa espécie de limbo. É super interessante. Então, um dos temas mais constantes da escolástica é provar a existência de Deus e da alma, demonstrar de maneira racional a existência do infinito criador e do espírito humano mortal. Então, esse paradoxo que sempre a filosofia tem. Que paradoxo? Deus, que é o infinito, e o homem, que é o finito. O homem que deve buscar o infinito. O homem finito deve buscar o infinito, que é a Deus. Viu que alguém escreveu aí? Deixa eu dar uma olhada, porque eu fico falando muito e eu gosto quando vocês interagem. O Felipe está falando, nosso grande monitor. Quem quiser saber sobre o plebiscito no dia 7 de setembro de 1993, decidir a forma de governo seria a República ou monarquia constitucional. Boa, valeu, Felipe. O ADCT, acho que vocês ainda vão estudar o que é o ADCT em Constitucional 1, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, é a parte final da Constituição. Filme O Poço, massa. Por que tu trouxe O Poço? Edmilton, poxa, o filme O Poço é incrível. Vitória, os filmes espanhóis, né? Eu assisti também o A Casa, muito bom. O La Casa de Papel, né? Eu acho que depois que perdeu, mas foi muito legal as primeiras temporadas. A Vitória tá falando assim. Então eu posso dizer que a Patrística foi mais a introdução ao cristianismo, mas pronto, foi. Exatamente, Vitória. É muito por esse caminho aí. Muito por esse caminho mesmo. A Bianca Eduardo, vou ter que sair. Tá bom, Bianquinha, pode ir, tranquilo. E o Edmilton, filme O Poço por Dante. Não sei, não entendi muito bem. Tranquilo. A gente vai já acabar a nossa aula, né? Então vamos lá. Então, aqui, turma, o que é que eles discutiam mais? A diferença e separação entre o infinito, que é Deus, e o finito, que é o homem, o mundo. A diferença entre razão e fé. É o que eles discutiam na escolástica. A primeira, que é a razão, deve subordinar-se à segunda. Então, sempre fé acima da razão. A diferença entre a separação do corpo, matéria e a alma, que é o espírito. O universo como hierarquia de seres, onde os superiores dominam e governam os inferiores. Olha aí, ó, toda uma doutrina formada para legitimar os preceitos católicos, para legitimar a monarquia da época, enfim, para legitimar a existência de céu, purgatório, inferno. Então, o que é que eles discutiam? A subordinação do poder temporal dos reis, ou seja, a hereditariedade, barões, ao poder espiritual dos papas e bispos, eis os grandes temas da filosofia medieval. Então, aqui, nessa manutenção, aprofundamento do cristianismo, o que mais se discutia na escolástica não era mais os preceitos de Cristo, não era mais a doutrina católica ou cristã em si. O que mais se discutia aqui é exatamente a separação. São essas questões. Separação entre o infinito, que é Deus, e o finito, que é o homem. Separação entre fé e razão, devendo a razão sempre subordinar a fé. Dizer que o universo é uma hierarquia de seres e que a gente tem que respeitar. Então, não sei se vocês já ouviram falar muito aquela história de... Vou parar o compartilhamento. Ou seja, aquela história de que se você nasceu pobre, é porque tem que ser assim. Então, eles legitimavam toda uma cultura para quem é pobre se conformar em ser pobre e não querer galgar espaços acima.
quem é rico, quem é Deus, quem é os aristocratas, eles nasceram desse jeito porque eles merecem ser desse jeito, porque Deus quis que eles fossem assim. Então você que é pobre, está passando fome, se conforme. Você só é pobre e está passando fome porque em outra vida você fez ruim. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu, seja o padre, esteja aqui pregando para vocês. A vontade de Deus é que o aristocrata, o rei, seja aristocrata, seja rei. Eles fizeram por onde? Então eles estratificavam a sociedade e eles criavam toda uma doutrina para fazer com que as pessoas tentar com que as pessoas se conformassem e não fizessem com que as pessoas tentassem galgar na vida. Lutero veio depois desse tempo. Pois é, o Lutero veio exatamente no final com o luteranismo, que é exatamente contrário, muitas vezes contrário a essas imposições. Exatamente, Lincoln. Então, pessoal, é mais ou menos isso, a nossa filosofia escolástica e patrística. Na próxima aula eu reviso um pouco e a gente conversa um pouco também sobre Santo Tomás de Aquino. Ok? Tá tudo bem, turma? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Gostaram da aula? Tá dando para acompanhar direitinho? Vou colocar no YouTube. Por favor, falem com seus coleguinhas para virem para a aula, ok? Acho que temos nem a metade da turma aqui. Espero que eles estejam assistindo em outro ponto. Que bom, então, que tá todo mundo bem. Se vocês precisarem, contem comigo. Contem com o monitor de vocês, tá bom? Com os monitores de vocês. E é isso. Espero vê-los em breve. Poder abraçar todo mundo em breve. Vou abraçar até quem eu não conheço. Tchau, galera. Fique com Deus, viu? Valeu, Antônio. Valeu. Mais filósofos fossem abordados na época medieval. Pois é, Felipe, a gente precisa prosseguir com a matéria. Mas eu posso pensar se eu estico um pouco, até porque, Felipe, eu sempre coloco na filosofia moderna, assim, né? Nas aulas a gente faz vários trabalhos. E não tá dando para fazer trabalho, né? Porque, enfim, eu não vou chegar aqui para vocês fazerem trabalho. Mas eu vou ver se eu coloco outros filósofos, tá bom? Vou pensar a respeito. Tchau, galera. Obrigadão, viu? Fiquem com Deus. Parar de gravar. Show.